A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu estou fazendo essa live aqui para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí a paz e a graça e um alô para todos os meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar a paz e a graça para todos os irmãos do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Meus queridos e amados irmãos, para nós iniciarmos essa live, eu quero iniciar com uma oração. O apóstolo Paulo escreveu na sua missiva de autoria paulina, de cunho paulino entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, para Timóteo. Paulo disse assim em 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo de número 8 para Timóteo. Olha, Timóteo, eu quero que orem por todos os homens, levantando mão santa sem ira nem contenda. Então nós temos que orar por todos os homens. Paulo disse isso na graça. Olha, Timóteo, quero que ore por todos os homens, em todos os lugares, levantando mão santa sem ira e nem contendas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o pregador da graça, o apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai justo, Pai santo, Pai eterno. Meu Deus, eu quero te pedir a sua graça e misericórdia neste momento. Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos por nome e obras da carne, pecados cometidos por olhar, por gesto, pecado cometido por pensamento, por atos, por prática, por obra. Meu Deus, me perdoa de Jesus, meu Deus. Deus poderoso, eu te amo, eu te engrandeço o teu nome. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é todo poderoso, o Senhor está acima de tudo e de todos. Mas o Senhor cabe dentro do coração de cada escolhido teu, de cada eleito teu. Santo de Israel, toma a primazia, o primeiro lugar aqui nessa live, fala conosco de uma forma especial, poderosa para a glória e para a honra do teu eterno nome. Senhor e Cristo, acima de ti só está a tua coroa de glória. E eu te peço, ó Senhor, fala-nos aos nossos corações de uma forma poderosa, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ó Deus, nada tenho sem a tua presença, eu não sou nada, nada posso sem teu Espírito Santo me iluminando e abrindo o meu entendimento. Senhor e Cristo, eu te peço a sua bênção nesta hora de oração sobre nós. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Pai amado, eu oro agora nesse momento e quero te apresentar os hospitais nas tuas mãos, doentes, os enfermos. Visita agora os enfermos com cura segundo a tua vontade. Visita agora, Pai, as vidas que estão no leito do hospital, gemendo de dor, na UTI, cura, salva, em nome de Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento pelos traficantes de droga, liberta eles no entendimento, salva eles no entendimento. Pai, livra eles de todo laço de morte, livra eles de todo mal, quebra as barreiras contra a vida deles, liberta eles, Pai, faz eles entender o teu amor por eles. Senhor e Cristo, eu oro nesse momento pelos presidiários, para que o Senhor liberte eles no entendimento, na mente, que eles possam sentir o teu amor e que eles possam mudar de vida, em nome do Cristo Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, em nome de Cristo Jesus ressuscitado, te peço, Senhor, uma vez mais fala conosco
por intermédio do Evangelho. Senhor e Cristo, eu oro por essa mulher, por esse homem que está deprimido, deprimida, com depressão. E eu te peço, visita com cura, liberta, salva na mente, liberta no entendimento, tenha de misericórdia. Senhor e Cristo, eu te peço a tua presença nessa live, para a glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Meu Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito de Cristo, Espírito da graça de Deus, Espírito de Deus, eu te peço, fala, Pai, poderosamente conosco, para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus ressuscitado. Senhor, eu quero te apresentar também neste momento de oração os moradores de rua, os mendigos, visita eles com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia e bondade. Liberta eles, salva eles no entendimento, liberta eles, meu Pai, que eles possam sentir o teu amor por eles, para a honradez e glória do teu nome. Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor é de Jesus Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, é isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu vou ler aqui em Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 17 e 19. Carta do apóstolo Paulo, endereçada aos irmãos na Galácia do Sul, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu vou ler o versículo 18 também, que diz assim: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 também diz assim, eu vou ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, no ano 49 da era cristã, depois de Cristo, escrevendo a sua missiva de cunho paulino, de autoria paulina,
ao sermão da Galácia do Sul, o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo de número 5, e o versículo de número 16 assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no versículo 17, Paulo disse: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. No versículo 19, Paulo disse: porque as obras da carne são manifestas. Em outras palavras, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, no ano 49 depois de Cristo, ele disse para os galateiros, para os gauleses, para o sermão da Galácia do Sul o seguinte: Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito. Por que Paulo mandou os irmãos andar no Espírito? Porque a graça de Deus, a graça é o ministério do Espírito. Na graça tudo é espiritual, porque a graça é o ministério do Espírito. Nesse novo pacto, é o ministério do Espírito. E Paulo disse para os galateiros, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí no versículo 17, Paulo disse, porque a carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo estava dizendo para os galateiros, para os irmãos da Galácia do Sul, que a carne se opõe contra o Espírito e o Espírito se opõe contra a carne. Então, a carne é o pior inimigo do cristão. O pior inimigo do cristão não é o Satanás, o diabo, que foi inventado pelo sistema religioso, o diabo com chifre, com os olhos vermelhos e de rabo, não. O pior inimigo do cristão chama-se a sua natureza humana, a sua carne. A sua carne é o seu pior inimigo. Tanto é que Paulo disse no versículo 16, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quer dizer, há uma luta, uma guerra, uma luta entre o Espírito e a carne. E um opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma guerra entre o Espírito e a carne. Aquilo que você mais alimentar vai vencer essa luta, vai vencer essa guerra. Ora, se você alimentar a sua carne com as obras da carne, com adultério, impurezas,
prostituição, lascívias, imoralidades, simulações, lógico que a sua carne vai vencer essa guerra e vai te dominar, e vai te derrubar, vai te lançar por terra espiritualmente. Ela vai te derrubar. Mas se você alimentar o teu espírito com oração, com a palavra de Deus, se tu alimentar o teu espírito com o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado, o teu espírito, ele vai vencer. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta de Cunho Paulino, no ano 58 depois de Cristo, para os romanos, Paulo disse assim em Romanos capítulo de número 6, eu vou ler para você Romanos capítulo de número 6, e o versículo de número 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Olha o que o pregador da graça Paulo disse. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16, olha o que Paulo disse. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Versículo 17. Mas, graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feito servo da justiça. O apóstolo Paulo, o pregador da graça, escrevendo sua missiva, sua carta para a igreja, que se reunia na cidade de Roma ao nome de Jesus ressuscitado, Paulo disse, em Romanos capítulo 6, versículo de número 15, na verdade, Paulo escreveu essa carta no ano 58 depois de Cristo, né? Esses irmãos não se reuniam em templos religiosos, em templos de pedra, eles se reuniam em casas. E Paulo, ele disse aqui em Romanos capítulo 6, versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aí no versículo 16, Paulo disse, não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, aquilo que você se apresentar como servo ou por servo, você vai se tornar escravo daquilo. Se você apresentar os teus membros, os membros que estão no teu corpo, os teus membros para a iniquidade, para o pecado chamado obras da carne, você vai ser vencido pela tua carne, e uma vez que você vai ser vencido pela tua carne, você vai se tornar escravo daquilo que você pratica. Mas se você oferecer os teus membros, se você oferecer, se você dizer não para a tua carne, você vai alimentar o teu espírito e você vai obedecer o evangelho do Cristo ressuscitado para a justiça. Foi isso que Paulo estava dizendo para os romanos. Que tudo aquilo que você pratica, se você é vencido por aquilo, você se torna servo, escravo daquele ato. Por exemplo, se você é viciado em pornografia e você não consegue vencer a pornografia,
você se torna escravo da pornografia. Se você fuma, é um vício, e você constantemente começa fumando um cigarro por dia e não luta para deixar de fumar, você vai se tornar escravo do cigarro. A mesma coisa a bebida e sucessivamente. Aí Paulo disse aos Romanos, em Romanos capítulo 6, versículo 16, não sabeis vós a quem vos apresentaste por servo para lhe obedecer. Quer dizer, se você se apresentar por servo, como servo, para o adultério, para obedecer às obras carnais, o adultério ou a prostituição, você vai se tornar servo, escravo do adultério, escravo da prostituição. Se você obedecer à tua carne, às obras carnais, às tuas paixões carnais, você vai se tornar escravo das tuas paixões carnais. Mas se você obedecer ao Evangelho do Cristo ressuscitado e praticar as coisas espirituais, andar no Espírito, como Paulo mandou os gauleses andarem no Espírito, em Gálatas 5,16, você está se apresentando, você está obedecendo o Evangelho do Cristo ressuscitado para a justiça. Você está se apresentando como servo ao Evangelho da graça de Deus para a justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentate por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado, fostes feito servo da justiça. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo disse para os galateiros, andai no Espírito. O cristão, ele tem que andar no Espírito. Ele tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com oração, com o verdadeiro evangelho. Ele tem que pensar nas coisas espirituais, como Paulo disse para a igreja que se reunia na progressiva cidade de Colossos, né? Em Colossenses, capítulo de número 3, olha o que Paulo disse. Isso aqui é alimentar o espírito. Como é que o cristão anda no espírito? Ele anda no espírito quando ele alimenta seu espírito com o verdadeiro evangelho da graça de Deus, com as coisas espirituais, com as coisas que trazem edificação para a sua vida espiritual. Então, o cristão, ele tem que andar no Espírito e não satisfazer e não cumprir as concupiscências da sua carne, né? Se o cristão quer agradar a Deus verdadeiramente, ele tem que andar no Espírito. Ele tem que praticar as coisas espirituais. Entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu sua carta de autoria paulina para os irmãos que se reuniam nos lares, nas casas, na cidade de Colossos, né, aos Colossenses. Paulo disse em Colossenses capítulo 3 assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim para os irmãos de Colossos, para os colossenses, para os irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na cidade de Colossenses. Paulo estava dizendo o seguinte:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas espirituais, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, quando o cristão ele anda no Espírito, ele busca as coisas do reino de Deus. Ele pensa nas coisas do reino de Deus. Ele prega o verdadeiro evangelho e ele pensa nas coisas espirituais e não nas coisas carnais e não nas coisas terrenas. Paulo, escrevendo sua carta para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na progressiva cidade de Filipos, Filipenses, Paulo escreveu sua carta entre os anos 66 a 67, provavelmente no que se pode prover, depois de Cristo, para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na progressiva cidade de Filipos, né? Paulo escreveu na sua carta aos irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na cidade de Filipos. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8 assim. Olha o que Paulo disse. Glória a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Paulo escrevendo sua missiva para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Filipe, Paulo disse, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o cristão, ele tem que andar no Espírito e pensar nas coisas espirituais que lhe tragam edificação espiritual. Como é que o cristão vence a sua natureza carnal e as paixões carnais? Andando no Espírito. E o cristão que anda no Espírito, ele pensa nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Ele pensa em tudo que é justo, em tudo que é verdadeiro, como Paulo disse para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos. Né? Paulo disse tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, irmãos, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A mente do cristão tem que pensar nas coisas que são justas, que são honestas, que são verdadeiras, que são de Deus, que são espirituais. Tem que pensar nas coisas que lhe tragam edificação espiritual. A única maneira do cristão vencer a sua carne é alimentando o seu espírito. Por isso que Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Para você não cumprir as suas paixões carnais, as concupiscências carnais, só andando no Espírito. Como é que o cristão anda no Espírito? Orando, lendo a palavra do Cristo ressuscitado, pregando o Evangelho, se ocupando com as coisas espirituais, e não pensando nas coisas carnais, nas coisas terrestres, nas coisas terrenas, como Paulo disse lá em Colossenses capítulo de número 3, a saber o versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita, à destra de Deus Pai. Então, só o cristão andando no Espírito, só o cristão praticando as coisas do Espírito e andando no Espírito é que ele vence as suas paixões carnais. Aí Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo disse que há uma briga, há uma guerra, uma peleja entre o Espírito e a carne.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo estava dizendo que é uma briga entre o espírito e a carne. A carne se inclina para as coisas da carne, para as paixões da carne, para as coisas carnais. O espírito se inclina para as coisas espirituais, para as coisas do espírito, para as coisas de Deus. Entende? Então, aquilo que você mais alimentar vai vencer. Se você alimentar sua carne com maus pensamentos, com prostituição, com adultério, com bebedeira, com impurezas, se você alimentar sua carne com lascívia, com imoralidade, com pornografia, a sua carne, ela vai te derrubar e a queda vai ser fatal. Ela vai vencer. Mas se você alimentar o teu espírito com a palavra do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, se você andar no espírito e pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, você vai vencer a tua carne. Agora, quais são as obras carnais? Quais são as obras da carne? As obras da carne são o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Paulo disse, porque as obras da carne são manifestas, ou seja, são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Paulo disse que isso aqui são obras da natureza do homem, são obras da carne. Não é pombagira, não é demônio, não é pombagira menina, não é sete saia, como o sistema religioso inventou e nos enganou. Paulo disse que isso aqui são obras da carne, é carne ativada, não é demônio, não é pombagira, não é Maria Padilha, é obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são pombagira. Está escrito assim? Não. Porque as obras da carne são manifestas. Porque as obras da pombagira são manifestas. Está escrito assim? Não. Porque as obras da Maria Padilha são manifestas. Está escrito assim? Não. Porque as obras do diabo são manifestas. Está escrito assim? Também não. Está escrito assim. Porque as obras da carne é da natureza do homem. São conhecidas, são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição que é pombagira? É obra do diabo? Não. Prostituição é obra da carne. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Isso aqui são as obras carnais, são as obras da carne. Só que dentro do sistema religioso, quando o marido trai a esposa, os líderes religiosos, os pastores, os pastores cães gulosos mercenários, eles dizem que isso é pombagira. Quando a mulher tem relação sexual antes do casamento com o namorado ou com alguém, eles falam que é pombagira, que é Maria Padilha, que é o diabo. E Paulo disse no Evangelho que não é. É carne ativada, é obra da carne, é obra da natureza do ser humano, é obras carnais, que não agrada a Deus, mas é obra da carne, não é pombagira, não é demônio. São obras da carne. E por que os pastores insistem em dizer que isso aqui é demônio? Porque dentro do sistema religioso, dentro dos tempos religiosos, quando a pessoa comete um pecado, e esse pecado que os gentios cometem hoje, recebe o nome de obras da carne. Quando a pessoa pratica o pecado de adultério, prostituição, ou imoralidade, ou quando a pessoa entra na bebedeira, que vai beber, que enche a cara,
que bebe, eles dizem que é demônio. Quando a pessoa toma uma cerveja, toma 51 com mel e limão, eles dizem que é o Zé Pilantra, que é Zé Pilintra. Mas isso é heresia, isso é mentira, porque Paulo disse que isso aqui é obra da carne. Bebedice, bebedeira, são obras carnais, é carne ativada, não é demônio. Adultério também é obra da carne. Ira, peleja, são obras carnais. Só que dentro do sistema religioso, tudo eles colocam a culpa no diabo. Só que a palavra diabo é um adjetivo. Diabo é tudo aquilo que se opõe a você. Existem seres humanos como o diabo, que se opõe a você, que quer te prejudicar, que se levanta contra você, que quer te prejudicar na tua área profissional, que quer destruir teu casamento, que quer que você perca seu emprego, que quer te ver na miséria, passando fome, passando necessidade. Existem seres humanos como verdadeiros demônios, verdadeiros diabos, porque a palavra diabo é um adjetivo, é tudo aquilo que se opõe a você. Por exemplo, você levanta pela manhã, toma banho, se arruma e vai para a rua. Você vai trabalhar e de repente uma pessoa passa de moto ou de carro e praticamente joga o carro em cima de você. Aquela pessoa foi um diabo na sua vida. Por que aquela pessoa foi um diabo na sua vida? Porque ela foi contra a tua vida, ela foi contra você. Então aquela pessoa foi um diabo na sua vida. Existem seres humanos que são verdadeiros diabos. Entende? Só que, dentro do sistema religioso, os pastores cães gulosos, tudo eles dizem colocar a culpa no tal Satanás, no tal diabo. Entende? Só que existem seres humanos como diabos que são verdadeiros diabos. Quer ver? Na última Páscoa, Jesus de Nazaré estava com seus discípulos, Lucas capítulo 22, versículo 15 e diante. E Jesus de Nazaré estava com seus discípulos, Jesus histórico, o Jesus de mais de 2000 anos atrás. E Jesus de Nazaré olhou para seus discípulos e disse bem assim: um de vocês é o diabo. E quem era que era o diabo que traiu Jesus de Nazaré? Judas Iscariote. Judas Iscariote era um diabo, porque ele se levantou contra Jesus de Nazaré. Ele traiu Jesus de Nazaré. Ele se opôs contra Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus de Nazaré disse: um de vocês é o diabo. Então, meus queridos e amados irmãos, a palavra diabo é um adjetivo. Só que os pastores mercenários usam o tempo todo a palavra Satanás, diabo, demônios, dentro do sistema religioso, porque a palavra diabo, dentro do sistema religioso, é uma grande fonte de lucro. Traz muito dinheiro para os cofres dos pastores mercenários. Por que que dentro da empresa religiosa universal, os bispos lá dentro, os pastores, sempre invocam o tal Satanás? Que ali, muita coisa ali, são um verdadeiro teatro, né? Invocam sempre a Satanás. E aí eles fazem entrevista com o demônio, né? Ou seja, o suposto demônio. Eles entrevistam pessoas que, segundo eles, estão ali endemoniadas, possessas. Como é teu nome? O que é que você quer fazer nessa vida? Quanto tempo que você está aí dentro? Ela gosta de quê? Aí a pessoa está tudo bem com a pessoa. Daqui a pouco a pessoa começa a dar o seu teatrozinho. Muda de voz. Lá ela gosta de beber. Lá ela gosta disso e daquilo. Então, a palavra diabo dentro do sistema religioso é uma grande fonte de lucro. Porque, meus queridos e amados irmãos, dentro do sistema religioso, se tirar
a palavra diabo dos cultos não enche os cofres dos pastores mercenários. Então, eles usam muito a palavra diabo lá dentro para encher seus cofres religiosos. Tanto é que quando eles veem uma pessoa que está sofrendo no casamento, passando uma situação difícil, eles colocam a culpa logo em quem? No diabo. Eles falam, teu casamento está assim porque é Satanás. Eles falam que é Satanás. A tua vida está assim porque é o diabo. E aí aquela pessoa não tem conhecimento bíblico, acredita nisso, vai para dentro desses templos religiosos em busca de ajuda para o seu casamento, né? Às vezes o marido quer divorciar da esposa, vive traindo a esposa e a mulher não aguenta mais. E o pastor canguloso lá disse que isso aí é Satanás que está fazendo o cara trair a mulher, sendo que no Evangelho Paulo disse que não é diabo, Paulo disse que é obra da carne, é carne ativada. É a própria pessoa. A pessoa está traindo porque quer trair. Não é Satanás. Quer dizer, o cara vê uma mulher bonita e formosa. A mulher bonita, atraente e formosa. Mexeu com o cara. O cara chegou lá, teve relação sexual com ela. Foi o diabo que fez o cara ter relação sexual com a mulher? Não, senhor. Foi Satanás, foi a pombagira que fez o cara tirar a roupa e ir para o motel com a mulher? Não, senhor. O cara teve relação sexual com a mulher porque ele quis ter. Foi a carne dele. Foi a natureza dele que pediu. E ele, por estar na carne, e ele, por estar praticando as obras da carne, obedeceu. Obedeceu às suas paixões carnais. Simples assim. Não é demônio, não é pombagira, não é Satanás. Simplesmente é carne ativada. Só que dentro do sistema religioso, os pastores falam que é Satanás. Entende? E aí, às vezes, o marido está traindo a mulher, o pastor vai lhe falar a verdade, ó, teu marido está te traindo porque ele gosta de te trair, porque ele está praticando as obras da carne, porque ele é escravo das suas paixões carnais, porque ele quer te trair verdadeiramente. Mas na verdade, não é diabo, não é Satanás, é a carne dele, é carne ativada. Não. O cara, para enganar a pessoa, ele fala que é Satanás e fala logo assim, ó, para esse mal, para esse Satanás sair da vida do teu marido por nome adultério, você tem que participar de uma forte campanha dentro de nossa igreja. Para teu esposo parar de te trair, você tem que vir para o nosso templo religioso. Teu casamento está assim porque Satanás está na vida do teu marido. Por que não falam? Não, porque teu marido é sem vergonha mesmo, não tem caráter. É escravo das suas paixões, coloca a culpa no tal Satanás. Porque a palavra Satanás dentro do sistema religioso traz muito dinheiro para os cofres dos pastores cansculosos e mercenários. E aí ele fala com a mulher, sexta-feira vai ter uma campanha forte, que de forte não tem nada. Vamos lá para o nosso templo religioso, porque esse Satanás vai sair da vida do teu marido. Aí a mulher, coitada, está sendo traída, o casamento dela está por um fio. O marido vive na porta dos bares bebendo. O marido vive traindo ela, dia e noite traindo. Ela vai para o templo religioso em busca de ajuda. E quando chega lá, ela pensando que vai receber uma ajuda espiritual, chega lá ela pensando que vai ouvir uma palavra de conforto para a sua vida, uma palavra de edificação espiritual. Quando chega lá, o que é que ela ouve? Ela ouve a lei de Moisés. Ela ouve a lei de Moisés, e depois que ouve a lei de Moisés, o pastor mercenário canguloso olha para ela e fala, ó, esse demônio vai sair da vida do teu marido, o demônio do adultério. Sendo que no Evangelho Paulo diz que não é demônio, Paulo diz que é a carne do homem.
esse demônio vai sair dele. Agora, para sair dele, tu tem que pegar o envelope e fazer um propósito com Deus. Uia! Pegar o envelope e fazer um propósito com Deus. E qual é o propósito? Com dinheiro. Por quê, irmão? Por quê? Porque o Deus do sistema religioso é Mamon. É o Deus da riqueza. É o Deus do dinheiro. O Deus dos evangélicos é movido a dinheiro. O Deus dos evangélicos precisa de dinheiro. Entende? E aí o cão guloso lá, o pastor me ensinaram a falar para a mulher, olha, para esse diabo adultério sair do teu casamento, do teu marido, tu tem que pegar o envelope e fazer uma oferta de R$1.000. Faça uma oferta de R$1.000 que esse demônio vai sair da vida do teu marido. E a mulher, tadinha, não tem conhecimento bíblico, é incauta. Não tem conhecimento bíblico, não lê a Bíblia. Pega esse falso envelope que eles dizem que é ungido, que de ungido não tem nada, coloca R$1.000 dentro e leva para o templo religioso, entrega na mão do pastor canguloso. Volta para casa e o marido dela não muda de vida, continua traindo ela, continua andando em porta de bar, continua bebendo, continua traindo ela. Por quê? Porque ela confiou na palavra do homem, não foi da palavra do Cristo ressurreto, não foi da palavra do Cristo ressuscitado, ela confiou na palavra do homem. O homem que disse para ela que para esse suposto Satanás, que não é Satanás, é carne ativada, né? O homem que disse para ela que para esse Satanás do adultério, que não é Satanás, é carne ativada, sair da vida do esposo dela, ela tinha que dar R$1.000, ela tinha que fazer uma campanha, ela tinha que participar de uma campanha e tinha que dar uma oferta de R$1.000. E aí o que acontece? Ela se frustra por quê? Porque ela volta para casa crendo, acreditando que seu marido vai mudar. Pelo contrário, nada muda na vida dela. Só muda na vida do pastor canguloso, que a cada dia vai ficar rico e milionário com o dinheiro dela. Mas na vida dela nada muda. Por quê? Porque o marido dela continua traindo ela e às vezes até divorcia dela. Entende? Por quê? Porque ela confiou na palavra do homem, não foi na palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela confiou no homem, não foi no Cristo ressuscitado. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Ela acreditou na palavra do homem. Porque dentro desses tempos religiosos, os pastores me ensinaram a levar o povo a barganhar com Deus, a fazer uma troca com Deus, tipo assim, Deus, Deus, eu vou dar aqui uma oferta de R$50, de R$100, e o Senhor vai abrir a porta de emprego para mim. Dentro do sistema religioso é um verdadeiro toma lá da cá. Entende? Os pastores prometem solução para as pessoas, mas eles prometem soluções para as pessoas, mas pensando no dinheiro das pessoas. Entende? Então, como ela confiou na palavra do homem, nada aconteceu. Por quê, irmão? Porque Deus não vende vitória para ninguém. Deus é espírito e Deus não negocia com homens. Deus é o cabeça da igreja e ele não negocia com o senhor ninguém. Deus é espírito e Deus não é moeda de troca para te prometer uma bênção, para te prometer um milagre. Se você fizer uma oferta de R$1.000, de R$2.000, de R$10.000, Deus não é moeda de troca. Deus não faz comércio com ninguém, negócio com ninguém. Porque Deus é espírito.
Deus é poderoso, Deus é todo-poderoso. Ele é o cabeça da igreja. E ele não negocia com os homens. Agora, o diabo, ele negociou com Jesus de Nazaré em cima do monte, lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele olhou para Jesus de Nazaré e falou bem assim: olha, tá vendo a glória deste mundo? Tá vendo essas riquezas? Tá vendo esse glamour, esses aplausos, essas riquezas, essa fama? Tudo isso te darei se tu tão somente se prostrar e me adorar. Olha aí a moeda de troca. O diabo olhou para Jesus de Nazaré e disse: se tu se prostrar e me adorar, eu te dou fama, glória, riqueza e poder. Mas para mim te dar fama, glória, riqueza e poder, tem uma condição. Qual é a condição? Tu tem que se prostrar e me adorar. Aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 9, que Jesus de Nazaré olhou para Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então, se alguém te promete bênção em nome de Deus, se alguém te promete vitória em nome de Deus, e esse alguém está pedindo para você colocar num falso envelope, que eles chamam de envelope ungido, que de ungido não tem nada, R$ 1.000, R$ 200, esse alguém é cão guloso e mercenário, porque Deus não vende bênção para ninguém, Deus não vende cura para ninguém, Deus não vende profecia, Deus não vende mensagem, Deus não vende nada para ninguém, é tudo de graça e pela graça, e até a salvação é de graça. Deus não barganha com ninguém. Entende? Os falsos pregadores que pregam a falsa teologia da prosperidade, eles pregam dizendo o seguinte: traga 1.000 que Deus vai te dar 5.000. Traga 2.000 porque Deus vai te dar 8.000. Isso é barganha. Isso é comércio. Isso é comercialização, porque Deus não vende vitória para ninguém. Deus não vende bênção para ninguém. Eu quero que você entenda, até a tua salvação é de graça. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8 assim: porque pela graça sois salvo. O que é graça? A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que quer dizer favor imerecido de Deus para com a humanidade. A salvação não é mérito humano. A salvação não tem participação humana nela. O homem não tem mérito nenhum na sua salvação. A salvação é pela graça, favor imerecido de Deus para a comunidade. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Agora, que fé é essa? Fé salvadora, fé salvífica, fé em Jesus ressuscitado para a salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. A única participação que o ser humano tem na sua salvação é crer. É crer no Messias ressuscitado. Se o ser humano crê em Jesus ressuscitado, ele é um salvo. Se a pessoa crê no Cristo ressuscitado, ela é salva. Porque a salvação é de graça e é pela fé. Não é pelas obras da lei mosaica, das obras judaizantes, da lei de Moisés que você vai ser salvo. A salvação é pela graça e por meio da fé. Então, senhoras e senhores, o que os pastores do sistema chamam de demônio, de Zé Pilintra, de Pombagira, de Maria Padilha, o apóstolo Paulo disse no Evangelho que são obras da carne. Ah, porque fulano de tal está bebendo muito, fulano de tal está com Zé Pilintra. Aí geralmente alguém que não tem conhecimento bíblico fala assim: ah, pai, vai para o templo religioso, que eles chamam erradamente de igreja, porque a igreja no Evangelho não é templo de pedra, igrejas são vidas, igrejas são pessoas. Ah, vai para o templo religioso tal, vai para a denominação tal, faz uma campanha para expulsar esse espírito de Zé Pilintra na vida de fulano de tal. Onde é que está escrito na Bíblia, nas Escrituras, a palavra espírito de Zé Pilintra?
Não existe a palavra espírito de Zé Pilintra. Quem inventou isso foi o sistema religioso. A religião católica é a religião evangélica. Não existe espírito de Zé Pilintra. Entende? Paulo disse no Evangelho que bebedeira, bebedice, é obra da carne. Entende? Então, não é demônio, são obras da carne. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse em Marcos, capítulo 7, e o versículo de número 18 assim. Jesus de Nazaré disse no livro histórico de Marcos, né, o livro de Marcos foi escrito entre os anos 60 a 62, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo, pelo evangelista Marcos, e Marcos escreveu o seu livro para os romanos. Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele disse algo em Marcos capítulo 7, versículo de número 18, e o apóstolo Paulo mais tarde repetiu aquilo que Jesus de Nazaré já tinha dito antes, no livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo 18 e diante, né? Como eu disse para os irmãos, o livro histórico de Marcos foi escrito entre os anos 60 e 62, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Olha o que Jesus de Nazaré disse em Marcos, capítulo 7, versículo de número 18. Preste atenção. Marcos, capítulo 7, versículo 18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Versículo 20. E dizia, o que sai do homem, é isso que contamina o homem. Versículo 21. Porque da pombagira que sai os maus pensamentos. Está escrito assim? Não. É do diabo que saem os maus pensamentos. Está escrito assim? Não. Está escrito assim. Marcos capítulo de número 7, versículo de número 21. Jesus de Nazaré disse assim no dia da sua carne. O Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás. Olha o que ele disse. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos. É da carne do homem, é carne ativada. Não é pombagira, não é Satanás, não é Zé Pilantra, não é Zé Pilintra, não é Maria Padilha. É da carne do homem, é dos desígnios do coração do homem. Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus de Nazaré disse no dia de sua carne que tudo isso aqui procede do coração, dos desígnios do coração do homem. É dos desígnios do coração do homem que sai os adultérios, a prostituição, os maus pensamentos, os homicídios, a avareza, as maldades, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, o engano, os furtos. Então, não é Satanás. É da carne do homem. É do coração do homem que procede os adultérios, a prostituição, as dissoluções, o homicídio. É do coração do homem. É carne ativada.
Entende? Mas, irmão Fabiano Santana, eu estou na graça. Pois não. Eu posso tomar cerveja? Eu posso tomar uma 51 com mel e limão? Eu posso tomar uma pinga? Poder você pode. Você só não deve. Por quê? Porque você é cristão, segue a Jesus ressuscitado e você tem que servir a Cristo ressuscitado com temor. A palavra temor quer dizer com respeito. O sistema religioso nos ensinou que a gente tem que ter medo de Deus. E os pastores do sistema religioso, quando pregam que nós devemos temer a Deus, eles querem colocar pânico e medo em nós. Eles falam, vocês têm que ter medo de Deus. Mas o cristão não pode ter medo de Deus, porque nós não servimos um Deus carrasco, que fala assim, se você não me servir, vou enfiar a faca na tua goela, infeliz. Não. Deus é amor. Entende? Deus não é um Deus carrasco, que fala assim com o ser humano, se você não me seguir, não fazer tudo certinho, eu vou te mandar para o lago de fogo, para a perdição eterna. Não. Quando a Bíblia fala que um cristão tem que ter temor de Deus, fala que o cristão tem que respeitar a Deus. Tem que ter respeito com Deus. Tem que respeitar as coisas de Deus. Tem que respeitar a Deus. Então, irmão Fabiano Santana, eu posso tomar uma cerveja? De poder você pode, meu irmão. Você só não deve por respeito a Deus. E isso é obra da carne. E isso vai te derrubar espiritualmente. Porque o teu pior inimigo é a tua carne. Tanto é que Paulo diz que há uma briga entre a carne e o espírito. E um opõe-se um ao outro. O teu pior inimigo não é o suposto diabo que os pastores pregam dentro do sistema religioso. O teu pior inimigo é a tua própria natureza humana. É a tua carne. Está aí com você. Aonde você vai, essa tua inimiga por nome carne está com você. Se você for para o banheiro, a carne está lá. Se tu for passear no shopping, está aí com você. Então, é o teu pior inimigo. Quer ver uma coisa? A tua própria carne é um diabo. Porque a palavra diabo quer dizer aquele que se opõe. Aquilo que se opõe contra você. Aquilo que é contra você. E Paulo disse no Evangelho de Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo disse que há uma guerra, uma luta entre o espírito e a carne. E opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, tudo aquilo que se opõe a você é um diabo. A tua própria natureza humana, a tua própria carne é um diabo, porque ela se opõe a você, para que você não faça as coisas espirituais e para que você não ande no espírito. Ela se opõe a você. Ela se levanta contra você. Então, o teu pior inimigo é a tua carne. Porque a tua carne é um Satanás. Porque a palavra Satanás é um adjetivo, é tudo aquilo que se opõe contra você. E a tua carne se opõe contra teu espírito, para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não busque a Deus, para que você não pregue o verdadeiro evangelho. A carne pede, meu irmão. É carne. Entende? É carne ativada. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7 e o versículo de número 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha o que o pregador da graça Paulo disse. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Paulo disse, olha, aquilo que eu quero fazer de bem, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Por quê? Por quê? Aí Paulo vem aqui no versículo de número 16 e diz,
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17, Paulo disse assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto. E é o que, Paulo, que está fazendo isso? Mas o pecado que habita em mim. E o pecado habita onde, irmãos? Na carne. Então Paulo disse para os romanos, no ano 58 depois de Cristo, em Romanos capítulo 7, versículo 15, assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E o pecado habita onde, queridos? Na carne do homem. Então Paulo estava dizendo o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, vixe, eu faço. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é o mal que habita em mim. E qual era o mal que habitava em Paulo? O pecado. E o pecado habita onde? Na carne ativada do ser humano. É carne. Não é demônio, é carne. Aí Paulo continua dizendo, Romanos capítulo 7, versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, tá vendo? Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Paulo disse que na sua carne, na sua natureza terrena, não habitava bem nenhum, bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus, ou seja, o espírito dele, Paulo estava dizendo que o homem interior, que é o espírito dele, que habita dentro dele, tem prazer na lei de Deus. Paulo disse, porque o meu homem interior, ou seja, o meu espírito, tem prazer na lei de Deus. Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Paulo diz que segundo o seu homem interior, segundo o seu espírito tinha prazer na lei de Deus. Aí no versículo de número 23, Paulo disse, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Qual era a lei do entendimento? Contra o seu espírito. Mas vejo nos meus membros, ou seja, mas vejo na minha carne outra lei que batalha, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, que está na minha carne. Então, senhoras e senhores, Paulo disse assim, que o homem interior dele, que o espírito dele, que habitava dentro da sua carne, porque o homem é formado de corpo, alma e espírito, é chamado tricotonia, 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Os animais só têm corpo e alma, mas não tem espírito. Isso recebe o nome de dicotomia. Os animais só têm corpo e alma, mas não possui, não tem espírito. O ser humano faz parte da tricotonia. O ser humano tem 3 em 1. Isso se chama tricotomia. Corpo, alma e espírito. Então Paulo estava dizendo, o homem interior, o meu espírito que habita dentro da minha carne, porque a carne é o que veste o espírito. Só que dentro de nossa carne nós temos um espírito chamado espírito de vida, fôlego de vida que Deus nos deu. Aí Paulo disse, porque segundo o meu homem interior, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus.
Mas nos meus membros, na minha carne, existe outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, que batalha, que guerreia contra o meu espírito. Então não é demônio, é carne ativada. Então, pastor, eu posso trair minha mulher? Se você quiser trair, é um problema seu. Mas que é pecado, é pecado. Por quê? É obra da carne. É pecado por nome obras da carne. Pastor, eu posso me prostituir? Se você quiser se prostituir, se prostitua. Mas é pecado por nome obra da carne. Irmão, eu posso ir para o baile, dançar um forró, ouvir Pablo e dançar uma rocha e ir até o chão? Se você quiser dançar uma rocha ouvindo um Pablo, você dance. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas é errado? Sim. Por quê? Porque é obra da carne. Irmão, eu posso ir para o baile, tomar cerveja, cheirar pó, usar crack, pegar a mulher e ir para um motel? Se você quiser, faça. Eu não estou mandando você fazer. Mas é um particular seu. Mas você tem que fazer suas coisas sabendo que tem consequência. Você tem que fazer suas coisas sabendo que é errado e que é pecado diante de Deus por nome obra da carne. Entende? Porque tem muitos irmãos espalhados pelo Brasil aí que fala que está em graça, que está na graça e que pode cheirar pó, e que pode trair a esposa, e que pode casar segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Entende? Que pode ir para o baile, ouvir Pablo, dançar agarradinho, ver o dia raiar. Pode ir para o baile, ouvir Silvano Salles e dançar agarradinho até o dia amanhecer. Entende? Querido, eu não estou mandando você fazer isso, mas se você fizer isso, se você fazer isso, tem consequência, porque o pai, ele disciplina. Além de disciplinar, ele corrige. E além de corrigir, ele açoita. Que tem um bocado de irmão que fala que está em graça, mas toma cerveja. Tem muitos irmãos que falam que está na graça, mas traz esposa. Tem muitos irmãos que falam que está na graça aí, mas vive na prostituição, mas fuma escondido, bebe escondido, vai pro show de Pablo e diz que está na graça. Ah, porque eu estou na graça, não tem nada não. Eu estou na graça, posso dançar a dança da baianinha. Eu estou na graça, eu posso arrochar até de manhã. Mas o pai bate, abençoado. Tem consequência, tem disciplina. O pai bate. O pai corrige. O pai castiga. O pai disciplina a todos quanto tem como filho e recebe por filho. Ele disciplina, ele açoita e ele corrige. Então não brinque com a graça de Deus. Não brinque. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 13 assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, pela caridade. Paulo disse bem assim para os irmãos da Galácia do Sul: mas vós, irmão, foste chamados à liberdade. Na graça de Deus, vocês são livres, vocês são libertos, vocês são livres. Vocês foram chamados para a liberdade. O chamado de vocês é para a liberdade em Cristo. Mas não useis da liberdade para dar lugar à carne, para dar ocasião à carne. Mas servi uns aos outros pela caridade, pelo amor. Então, não confunda liberdade com libertinagem. Porque tem irmãos aí que diz que está em graça e que está na graça, mas que está confundindo graça com libertinagem. Tem muitas irmãs que diz que está em graça, que está na graça, mas está confundindo graça, liberdade em Cristo com libertinagem.
Entendeu? Se comporta como uma verdadeira mulher mundana, vai para show, bebe, fuma, se prostitui. Pinto 7, tudo isso em nome de graça. Porque eu estou na graça, Deus não está nem aí, Deus é amor, eu fui chamado para a liberdade em Cristo, eu sou livre em Cristo, eu estou na graça, eu posso pecar, eu posso namorar, posso ter 2 namorados, posso ter uma vida promíscua, que Deus não está nem aí para minha carne não, porque Deus é espírito, Deus só está olhando para o meu espírito. Paulo disse no Evangelho, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, assim: não erreis, Deus não deixa se escarnecer. O que o homem semear, isso também lhe ceifará. Aquele que semear na sua carne, da carne colherá, ceifará destruição. E aquele que semear no seu espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Se você semear na tua carne abençoada e abençoada, da tua carne, você ceifará destruição. Você vai colher destruição para a tua vida. Vai ser disciplinado. E que destruição? Por exemplo, você é casado, tu trai tua esposa, o pai vai te disciplinar, vai te corrigir. Como assim, irmão Fabiano Santana? Vai faltar dinheiro na carteira, a mulher pode descobrir que você traiu ela, pode pedir o divórcio. A confiança vai acabar. Mesmo que a esposa não peça o divórcio, mas o casamento nunca vai ser mais a mesma coisa. A confiança não vai ser a mesma. Entende? Então não confunda a liberdade em Cristo, Jesus ressuscitado, com libertinagem. O nosso chamado é para a liberdade em Cristo e não para a libertinagem. Entendeu? Que tem uns irmãos que ficam até aí no Facebook combatendo o sistema religioso, pregando contra o roubo dos pastores e mercenários, e está certo, tem que denunciar essa coja mesmo, de cães golosos e mercenários, que há anos vem se explorando um povo pobre e incauto do nosso país, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus Cristo. Nós temos que denunciar essa coja mesmo. Mas tem uns irmãos aí, irmãos, que no final de semana, sexta-feira, vai tomar cerveja e ainda posta no Facebook para escandalizar o evangelho. É porque eu tô aqui de boa hoje em casa com meu primo falando de tal, tomando uns umas para não perder o costume. E aí posta ouvindo um sonzinho, tomando alta cerveja. E o irmão diz que está na graça. Dando um mau exemplo. Dando um péssimo testemunho. Aí os irmãos que estão no sistema religioso, que estão na lei, olha para você e fala aí, ó, falso profeta. Diz que está na graça. Disse que está em graça, mas está aí tomando cerveja. Está indo para o baile. Está tomando 51 com mel e limão. E diz que está na graça. E aí, quem está na graça acaba saindo pelo seu péssimo testemunho. E quem quer conhecer a graça e quem quer entrar na graça de Deus, quem quer conhecer o verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado que foi revelado para o apóstolo Paulo no terceiro céu, no paraíso, acaba não entrando. Por quê? Pelo seu mau exemplo, pelo seu mau testemunho. Tem uns irmãos aí que diz que está na graça e todo final de semana compra carteira de cigarro, fuma, bebe, se prostitui e abre a boca e diz: ei, eu estou na graça. Deus não está nem aí para mim não. Abençoado, tudo quanto você semear, você vai colher. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você semear na tua carne, da tua carne você ceifará destruição. Mas se você semear no Espírito, do Espírito você ceifará a vida eterna. Entende?
E para nós encerrarmos essa live por hoje, Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 6. Temos irmãos aí que diz que está na graça, tem carro, tem dinheiro, tem amante, e fala assim, Deus não está nem aí para minha carne não, eu tenho amante, eu tenho carro, tenho dinheiro, estou prosperando, já dei uma casa de presente para uma das minhas amantes, tenho dinheiro no banco, estou prosperando, tenho um bom emprego,